Você para pensar assim, ó. Eu deveria ter tomado essa decisão e tinha a opção A, B, C e D. Quando eu fiz a escolha pela A, eu automaticamente excluí as demais. Só que quando eu experimentei a A, eu experimentei o lado bom e o lado ruim. Sim. E quando você se ferra, o teu cérebro começa a gerar um circuito de ansiedade que vai começar a calcular por que eu não fiz a B, por que eu não fiz a C, por que eu não fiz a D. Isso é o viés de negatividade. Aham. E aí a gente começa a ter uma série de problemas. Por isso que na neurociência e na linha de alta performance, eu ensino muitas pessoas, né, dizendo para elas o seguinte, uma regra de vida padrão. Olhe para o teu passado como experiência. Olhe para o teu futuro como possibilidade. Mas nunca esqueça que a sua vida está aqui. Se você conseguir olhar para o teu passado e falar, me lasquei, mas tá tudo bem, sigo a vida, você não vai ter todos os traumas que a gente conhece por aí, porque o trauma, ele é desencadeado por um evento. Por exemplo, eu perdi um dedo num acidente. Isso é um trauma. Mas o que me faz hoje viver bem sendo assim? Eu aceitar que isso daqui agora é a minha vida. Então, o meu presente é assim. A pessoa que está aqui, mas com viés de negatividade, pensando, por que eu fui lá? Por que eu mexi na máquina? Por quê? Porque, cara... Aí não dá. Já passou aí também, não vai mudar Ele fica nada. remoendo tudo e não acha um lado positivo e que se aceite, né? Pior do que o aquilo evento, que aconteceu. inclusive. Exatamente. Sim. Eu vi um rapaz esses dias, um vídeo no TikTok, que a gente tava falando de açúcares e tudo, e alimentação. Eu vi que ele tirou, né, o açúcar da alimentação dele. Aí ele foi mostrando o dia a dia dele, né? Cara, você passa por umas coisas de desintoxicação do açúcar, que é tipo como se o cara estivesse parando de fumar mesmo. O cara tem ansiedade, ele tem sudorese, o cara sua, o cara fica nervoso, fica sonolento uma época, outra época ele fica mais ativo. É um negócio muito louco, né? Só que daí ele falou que depois a consequência de tudo que ele passou, o lado bom depois foi muito bom para ele, porque daí a pessoa fica mais ativa, fica mais disposta, tem mais vontade de fazer as coisas, né? É que ele atua no mesmo centro, na região do cérebro, no centro dopaminérgico, que é o mesmo centro que a cocaína atua, que as drogas, de uma forma geral, atuam, liberando a dopamina numa quantidade muito maior. Só que isso gera pra gente alguns efeitos colaterais, alguns imediatos, outros a longo prazo. Então, o que os caras fizeram? Eles fizeram lá um teste, eles viciaram alguns ratinhos em várias drogas, inclusive na cocaína, e no açúcar. E os caras largam o rato, ele vai direto no açúcar. Sempre no açúcar. Por quê? Porque o açúcar, ele despeja uma quantidade de dopamina imediata no nosso cérebro muito grande. Então, imagina assim, ó, lá dentro do neurônio nós temos um saquinho chamado vesícula sináptica, que tem aqui dentro armazenado o neurotransmissor. O que acontece no dia a dia normal? Essa dopamina cai na fenda sináptica, comunica com outro neurônio, é recaptada por ele e entra num circuito sempre constante. O que uma situação como essa faz? Ele esgota tudo que tem aqui dentro, você não fica com reserva nenhuma, daqui a pouco você vai querer mais, não vai conseguir, vai ter que aumentar a dose e vai dar o efeito rebote. E isto é muito violento, cara, é um negócio muito rápido. E o que você falou agora tem todo sentido, porque quando você tem uma pessoa que está literalmente viciada, e assim, é bom que as pessoas entendam que quando a gente fala de açúcar, nós estamos falando do açúcar refinado, porque a fruta tem açúcar, o leite tem açúcar. Esses açúcares naturais lá na planta, eles não fazem mal pra gente, eles são importantes. O carboidrato é importante pra gente. Sim, o nosso corpo necessita, né, para gerar energia, ATP e tudo mais. Mas o açúcar refinado é monstruoso, cara. E os efeitos da pessoa que você restringe o consumo de açúcar de uma hora para outra são os efeitos de uma pessoa que está numa fase de detox de uma droga. Idênticos. E se a pessoa quer mudar, o que ela pode fazer para melhorar isso? Tá, essa é uma pergunta importante. A pergunta que ele fez ali, para quem não ouviu. E o que eu posso fazer para mudar? Primeiro, é você se libertar das garras da indústria, de uma forma geral, que faz de tudo, desde a década de 50, para convencer você de que açúcar refinado não é um problema. Fiz um vídeo esses dias e as pessoas me criticaram bastante, porque falaram, cara, você é muito radical e não sei o quê. Eu falo, cara, não é uma questão de radicalidade. É que quando você flexibiliza o uso de uma coisa, as pessoas começam a tomar ela como inocente. E ela não é inocente, ela é grave. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é procura fazer uma mudança paulatina, sistemática, de sair do açúcar refinado para um açúcar demerara, para um açúcar mascavo. Aí você começa a diminuir a dose do açúcar. O nosso paladar, ele demora cerca de 30, 40 dias para acostumar com o novo gosto.
Por exemplo, o cara que passou por Covid e perdeu lá as células nervosas e agora ele precisa cheirar de novo, ele precisa sentir. Demora para o cara recuperar isso. O processo do paladar é a mesma coisa. A hora que chegou, nesse mínimo ali, aí você corta, começa a fazer um dia sim, dia não, um dia sim, dia não, 2 dias não, um dia sim. Daqui a pouco você tá livre dessa porcaria. Aí, ó, boa dica para vocês que estão nos assistindo.